Oi, boa tarde, pessoal. Estamos começando a nossa live. Oi, Cris. Oi, Ana Maria. Saudade de ti. Para a gente falar sobre o ambiente ideal para nascer. Como a gente identifica qual é o ambiente ideal para uma criança nascer? Algo extremamente importante. Extremamente importante. Deixa eu só dar uns segundinhos aqui para todo mundo chegar, para a gente começar nosso conteúdo. Obrigada, Cris, a Elisângela já chegou aqui, outra Cris, Fabi, muita gente chegando aqui, muito bom, a Julie, a Elis, beijo, Ana, muito bom. A Dani, linda, saudade de você, Dani. É um conteúdo que... o que eu quero, né? É muito sério, né? Muito sério, tudo que a gente sempre vai falar. E quando a gente traz conteúdo do Vida Consciente, beijos, ele, saudade de ti também. Oi, gente. Ai, Miriam, maravilhosa. Muito bom. Miriam, minha colega que super estuda tudo isso que eu vou trazer para vocês também. Oi, Fran. Beijo para sua menina. Nádia, linda. Muito bem. Então, aproveitem esses segundinhos que eu estou dando e vou começar a falar sobre esse tema e compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que é importante assistir, sobre o ambiente ideal para nascer, né? Será que eu escolhi o ambiente ideal para nosso filho nascer? Será que ele simplesmente nasceu no ambiente? Será que ele escolheu? O que tem por trás disso tudo? Ou eu estou grávida, ou estou pensando, né, tentando engravidar e estou nesse processo de escolha do ambiente ideal para nosso filho nascer. Então aproveita esses segundinhos, compartilha essa live com as pessoas que você ama, que já viveram esse processo ou que estão nesse processo do local ideal para o nascimento, né? Quais são os critérios que a gente usa para identificar se esse é um local bom, funcional, disfuncional, o que tem por trás disso tudo. E eu vou contar para vocês a minha história, né? A minha história com o João, como foi nisso tudo, o que me fez escolher ter o João num hospital público. O que foi que aconteceu que me fez ter essa decisão? Então eu vou contar para vocês a minha experiência, a experiência, né, das minhas pacientes, tudo aquilo que está dentro de estudos e de pesquisas também. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui. Vi muita gente chegando. Lu, Cris. Temos vários cursos começando já, hein? Aí, se você tá com saudade, então, de estudar com a gente, volta aí. Então, vamos lá. Em algum momento aí, o Vida Consciente surgiu no online. Porque o Vida Consciente existe antes do Neuro Feng Shui. Antes da Maraísa atuar com o Neuro Feng Shui, o Vida Consciente já existia. Era um projeto meu, um projeto que eu colocava em prática. Eu ia tanto para as escolas, quanto dava palestra para grupo de gestantes. Sabe esses grupos de gestantes nos postos de saúde, nas prefeituras? Eu dava palestra para esses grupos. E também eu atuava junto com os profissionais da área da saúde, dando palestras para eles, orientando eles em relação a toda essa estrutura do Vida Consciente, que é pré-concepção, concepção, gestação, nascimento e os primeiros anos de vida. E porque a gente tem muita falta de informação em relação a isso, no fundo a gente não tem conhecimento em relação a isso, e o meu propósito era levar muito conhecimento e quanto mais informação possível. Era um trabalho que eu fazia de forma totalmente voluntária,
porque era um trabalho que estava dentro, assim, da minha alma. Tipo, aquilo era incrível para mim fazer, aquilo me alimentava. E eu amava ver as pessoas que eu atendia, né? Porque sempre tive o consultório, então tive muitos pacientes onde as mães vinham, depois traziam os bebês e assim por diante. Então, Vida Consciente já existe há muitos anos. E muitas vezes eu compartilho várias situações com vocês da minha vida pessoal, das minhas experiências, e agora eu vou trazer novamente, né? Como que foi que a gente encontrou? Qual era o local ideal, né? O ambiente. Porque a gente precisa perceber o seguinte: 98% de tudo aquilo que a gente vive em nossa vida é resultado do nosso ambiente. 98%. 2% é genético. Então, o que a Maraísa quer fazer? A Maraísa quer trazer todo esse estudo para vocês, porque eu não quero que vocês fiquem, Mari, linda, arquiteta maravilhosa, beijo pra ti, tá? Porque assim, com o passar do tempo, que eu vim trazendo o Neuro Feng Shui e a gente veio falando sobre ambiente, a gente precisa ir mais profundo nisso tudo. Então eu quero cada vez ir mais profundo, e eu quero que vocês tirem a impressão de que ambiente é somente a casa que você mora hoje. Que ambiente é somente o teu local de trabalho. Eu preciso que a minha audiência, que vocês que me assistem, vocês que são meus alunos, tirem isso da cabeça de vocês. Ambiente não é só o local que você mora hoje. Não é só o seu local de trabalho. Ambiente é tudo. Desde a sua pré-concepção. O que os seus pais estavam vivendo? O que os seus pais estavam vivendo quando eles estavam pensando em gestar você? O que os seus pais estavam vivendo no momento da sua concepção? Então, o que eu quero que vocês percebam? O ambiente. Qual era o ambiente que os meus pais viviam? Qual foi o ambiente que eu nasci? Qual foi o ambiente que eu fui gerado? Qual é o ambiente que eu estou gerando o nosso filho? Qual é o ambiente que o nosso filho irá nascer? Contem para mim. Vocês estão conseguindo acompanhar que Neuro Feng Shui não é só o ambiente atual. É desde nossa gestação e até mesmo antes. E com o passar do tempo, o meu propósito é integrando isso cada vez mais. E se vocês perceberem, eu vou trazendo aos poucos para vocês, porque é muito impactante certas informações. E eu não posso trazer uma avalanche de informação, para vocês e vocês terem que lidar com isso do dia para a noite. Então, devagarinho, eu vou trazendo o quanto o ambiente nos influencia. O ambiente, ele nos influencia de uma forma tão grande que ele até molda o nosso cérebro. O ambiente, ele nos influencia de uma forma tão grande que ele até altera nossas informações celulares. Então, é algo extremamente profundo. E que isso tudo a gente estuda dentro da neurociência. Que vocês sabem que eu já estudei neurociência, estou estudando de novo neurociência, porque existem muitos estudos e tudo muda o tempo todo. Então, no fundo, vou trazer uma visão, né? Qual que é a visão da Maraísa de futuro? Qual que é a minha visão de futuro? Eu ser realmente uma neurocientista que fala para vocês sobre ambiente, mas numa linguagem que vocês consigam compreender. Então, eu quero ser uma neurocientista que fale com as pessoas, mas que as pessoas consigam me compreender. E não que eu tenha uma conversa com outro colega, entende? Um outro neurocientista. Eu quero que esse tema, que essas informações cheguem até vocês. Então, isso não pode só ficar na academia, né? Isso não pode só ficar nos livros e só nos artigos. E se vocês forem olhar, a gente vê, né, os estudos, pouquíssimo acessados os estudos. Por quê? Porque só quem é da área pesquisa, estuda e consegue compreender. Os demais não compreendem, não estudam, não leem e não têm acesso. Então,
Qual que é o nosso propósito para os próximos meses e anos? É vocês compreenderem que ambiente não é só o ambiente que você vive hoje. E a gente tem que tirar essa crença, essa visão que a gente tem dentro de nós. Mara, você também construiu essa visão em nós. Sim, eu construí lá no início, porque a gente falava só do ambiente atual. E com o passar dos dias, a gente vai indo para um outro nível. E vocês compreenderem que o ambiente muda até as células de vocês. O ambiente muda a formação cerebral de vocês. Então vamos lá, Maraísa, como que a gente compreende isso na prática? Na prática. E aí assim, vamos lá, vou trazer tudo aquilo que é técnico dentro de uma visão e de uma fala mais simples e possível para vocês compreenderem. Por que eu vou falar de ambiente de nascimento? Qual que é a importância disso? Por que eu tenho que assistir essa live? Por que eu tenho que assistir essa live sobre ambiente de nascimento? Tipo, ganhei esse convite de alguém compartilhou isso comigo, não tô entendendo nada. Por quê? Porque o ambiente influencia a nossa vida e o nosso destino o tempo todo. E o ambiente que nós nascemos é extremamente impactante para nós. Ao mesmo tempo que ele é impactante, o nascimento, ele é traumatizante para todo mundo. É um trauma o nascimento. Então, vamos perceber tudo isso. Vou trazer algo e aí a gente vai entrar para minha história, tá? Olha só, quando eu falo para vocês que 98% de tudo que acontece na nossa vida é ambiente, que isso tá dentro da epigenética, que é uma outra coisa, que uma hora dessa eu falo para vocês sobre tudo isso. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Lá na natureza, quando os esquilos estão lá, né? Dentro de um livro de genética, isso eu li dentro de um livro de genética. Então, dentro do livro de genética, fala o seguinte, que os esquilos estão lá na natureza e que quando começa a mudar a temperatura e vai vir o inverno, eles vão e coletam comida e reservam essa comida para passar o inverno. O livro de genética, o que ele vai dizer? Né? O que ele diz? Ele diz que isso é genético, isso está dentro do nosso DNA. Né? Essa questão de captar comida, guardar comida, reservar comida para passar o inverno. Pois bem, o que vocês acham? Vocês escutaram o que eu falei. O que vocês acham? Que é genético ou é o ambiente? Ou é epigenética? Então, genético é informação celular, epigenética é o ambiente, é o que vem antes da genética que a gente fala. O que vocês acham? Que os esquilos vão coletar alimento, guardar alimento para passar o inverno. Isso é genético, porque o livro da genética fala que é genético. Ou vocês acham que é epigenético? Deixa eu ver quem me responde essa, como diz o João, essa trollagem. E aí, assim, se você não estuda epigenética e genética, você não sabe, você cai na trollagem. Entende? Agora que você estuda a epigenética, você compreende que tem algo que é o fator que liga essa chave neles, o ambiente. Olha só, exatamente isso. Quando os esquilos estão lá na natureza, o que acontece para ele ir captar alimento e guardar? O que precisa acontecer? Uma mudança de ambiente, uma mudança de temperatura. A mudança de ambiente, a mudança de temperatura, que a gente chama isso de epigenética, que, meu Deus do céu, quem sabe um dia a gente forme uma turma para estudar neurociência. E aí, dentro disso tudo, então tem uma mudança de ambiente que faz com que ele vá lá e capte alimentos e guarde para passar o inverno. Então, antes de qualquer coisa, é o quê? É epigenética, é o ambiente. O ambiente muda o tempo todo. Olha só, vou dar uma outra dica aqui para vocês. Existem estudos dentro da genética que falam sobre isso. Eles falam que as mulheres têm a tendência... Ai, olha aí, ó, já tem gente que quer entrar nessa turma. A gente nem tem essa turma ainda. Ai, que graça. Mas a gente forma uma turma bem incrível para estudar neurociência dessa forma bem gostosa e bem curiosa e bem
bem incrível. Então, olha só. Aí já fica um outro curso, o nosso próximo curso. Então, olha só, prestem atenção. Existem, dentro dos livros de genética, fala o seguinte, que uma mulher, geralmente, ela tem a tendência a ter filhos no verão, a parir no verão, porque é mais fácil, né? Mais fácil cuidar dos filhos, enfim, uma criança recém-nascida no verão é melhor. E aí, o que vocês me dizem? Isso é genética ou epigenética? Estão conseguindo captar tudo isso? Só que o livro de genética diz que isso é o quê? Genético. Isso é genético, isso está dentro do DNA. Mas tem algo que vem antes da genética. Tem algo que vem antes do DNA. Vocês conseguiram perceber? Então, as mulheres preferem ter filhos, parir os filhos no verão, porque é mais fácil de cuidar. O que representa o verão? Entende? Ambiente, de novo é epigenética. Só que se a gente não estuda profundamente epigenética, a gente acha que tudo é genética. E quando eu falo para vocês que 98% de tudo aquilo que vocês vivem na vida de vocês é epigenética, e vocês ficam, nossa, será que é ambiente? 98% de todas as minhas escolhas, de tudo aquilo que eu vivo na minha vida, será que é ambiente? Eu já dei 2 exemplos para vocês que os livros de genética vão dizer para vocês que é tudo genético, mas no fundo não é genético, é epigenético, é ambiente. O ambiente nos influencia o tempo todo e a todo momento. O ambiente nos influencia o tempo todo e a todo momento. E a gente precisa ir mais profundo nisso tudo. Certo? Ficou claro tudo isso? Conseguiram captar? Então, qual que é a visão da Mara, né? Com o tempo, a gente sair dessa visão, às vezes, muito estreita do ambiente e ficarmos só nessa questão de casa, trabalho e irmos mais profundo. Mais profundo, mais profundo, mais profundo disso tudo, tá? Extremamente importante. Então, como que começou, né? Como que começou tudo isso? Como começou a minha história em relação ao ambiente de nascimento do João? Então, eu tive... foi uma gestação lá em 2011, eu engravidei dele. E a gente teve ele em 2012. E logo no início, eu já atuava em toda essa área, já tinha todos esses conhecimentos. E ali eu sabia que eu tinha que fazer boas escolhas em relação ao momento do nascimento dele. No fundo, eu não sabia que critério usar. Eu não sabia porque era uma cidade praticamente nova. Eu tinha acabado de me mudar para Cascavel, então eu não conhecia a cidade, eu não conhecia os hospitais, eu não conhecia os médicos, eu não conhecia nada. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Fui para o meu médico, fui consultar, né? Na segunda consulta ele já disse, eu não faço parto normal. Ele já disse isso para mim. E aí, com o passar dos dias, eu tinha algumas pacientes que eram enfermeiras, tanto da ala dos hospitais públicos, hospital universitário, quanto do hospital particular, com planos de saúde e assim por diante. E eu comecei a conversar com elas. Então, eu já sabia que o meu médico não ia fazer parto normal. Eu já, assim, fiquei, e agora? O que eu faço? Mudo de médico, continuo com esse médico. Porque para mim ter um parto com o meu médico, eu teria que ir pelo plano de saúde ou fazer particular. Então, eu sabia que aquele médico que estava me acompanhando no pré-natal, em hipótese alguma, ele seria o médico que faria o parto do João. Então, eu teria que pensar em outras possibilidades de médico e de hospital. E conversando com as enfermeiras, tanto da área do hospital universitário, quanto dos hospitais que atendiam plano de saúde, eu tive informações brutais, que foram as informações mais importantes que eu precisava. E eu já vou ir reto contar elas para vocês, porque a gente tem bastante conteúdo aqui que eu quero trabalhar com vocês. Beijo, Jô! Quais foram as informações? Primeiro, a estrutura
de UTI do hospital universitário, não tem nenhum outro hospital que bate isso. Então, o que elas me disseram? Se o bebê precisar de qualquer serviço dentro da UTI, e que seja de forma mais grave ou mais séria, ele vai ir para o hospital universitário. Não importa qual hospital ele esteja. Ele pode estar em qualquer hospital. Se ele precisar de um serviço mais especializado, ele vai ir para o hospital universitário. Foi a primeira coisa que elas me falaram. Então, o que elas me disseram? Que a estrutura do hospital universitário, dentro de serviço emergencial, urgência e UTI, era o melhor que tinha. E aí elas me disseram mais uma coisa. Ele vai sozinho. Você não vai poder ir. Porque você não tem... Ou você entra lá pelo SUS, porque você não tem... você não tem necessidade de estar lá. Né? Porque às vezes é só o bebê que vai precisar desse serviço. Então é só ele que vai para o hospital, você não vai. E você fica nesse hospital que você teve o bebê. Estão conseguindo captar? Então, essa foi a primeira informação que eu tive. O hospital público era a estrutura melhor que tinha para atender uma emergência e principalmente serviço de UTI, tanto de equipamento quanto de profissionais. Então, se a gente tivesse qualquer tipo de urgência ou emergência, ele iria ser levado para o hospital universitário e eu não seria levada se eu não precisasse desse serviço. Então, eu iria ficar no hospital que ele estava nascendo e ele iria sozinho para o outro hospital. Nossa, quando ela me disse isso, eu falei, caraca, aí já me deu um negócio ali, né? Tipo, ir sozinho, eu vou ter que ficar nesse daqui, tô internada, não posso ganhar alta, porque tem todo esse processo de dias, né, de internamento. Exatamente, já começaria o quê? Separando mãe e filho. E aí eu já me liguei disso. Falei, não, então não. E aí outra coisa que me veio, se lá tem uma estrutura melhor, a estrutura é melhor, né? Por que eu tô me arriscando a ir para outro lugar? Foi isso que me veio. Se lá a estrutura é melhor, se qualquer coisa que acontecer, ele será levado para lá, ou se eu precisar também, seremos levados para lá, por que eu vou escolher outro lugar? Então, foi as primeiras interpretações e informações que eu tive disso tudo. E aí, deixa eu ver aqui que vocês estão escrevendo. A Dani linda, que benção ouvir isso, Mara. Vou ganhar no TI. Ai, estava com muito medo. Não entendi o que é o TI, tá? O TI, mas você me fala ali. Melhor mamãe junto com seu bebê, hospital universitário seria a melhor escolha. Exatamente isso. Eu fiquei pensando, gente, e se acontece algo? Nós vamos ser separados no primeiro momento. E aí, o primeiro momento que ele mais precisar da mãe, da proteção da mãe, do cuidado da mãe, porque ele está em risco de vida, a mãe vai estar num hospital, porque a mãe tem que passar por todo um protocolo para ganhar alta. Eu não podia simplesmente dizer, quero ganhar alta, beijo, tchau, tô saindo daqui. Não tem como fazer isso. Então, tudo isso eu pensei. E a gente vai falar sobre isso. Passei por isso com o nosso Gabrielzinho, filho mais novo. É exatamente isso. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar. HU. Sim, foi lá no HU que eu tive o João. Outra informação, e aí a gente vai falar sobre todas essas questões, né? Do momento do nascimento, que a criança precisa do contato da mãe, precisa disso tudo. E por que e naquele momento não teria, se acontecesse qualquer coisa de urgência. E outra situação, as enfermeiras dos hospitais particulares, elas me falaram bem assim, 90% pelo menos é cesariana. Então, você pode chegar lá com dilatação, você pode chegar lá toda bonitinha, 90% vai para uma cesariana. Então, assim, a grande chance dos médicos fazerem uma cesariana em você é gigante, mesmo você querendo um parto natural e mesmo você estando em condições para ter. Por quê? Porque é o de praxe, né? É o de praxe. Então, quando elas me falaram isso também, que eu tinha grandes chances de ir para um hospital particular e ter um parto cesariana com todas as condições de ter um parto natural, ali também já foi algo que me convenceu que eu não deveria ir. E aí,
E existem muitas questões por trás disso, né? Muitas questões que devagarinho a gente vai conversando sobre tudo isso. Então, eu, Maraísa, imediatamente com essas duas informações, eu decidi ir para o hospital universitário. E o quanto é importante a gente ter essas informações. A gente não tem essas informações, a gente não busca se informar, a gente não busca conhecer o hospital, a gente não busca conhecer como que é a estrutura, como que isso funciona. E o mais importante, Mara, como que a gente consegue essas informações? Minha sugestão é você conversar com as pessoas que trabalham nessa área nos hospitais. Eles vão te informar qual que é a realidade e como que isso funciona na prática. É a melhor coisa que você faz. Não adianta você conversar com a tua vizinha. A tua vizinha vai contar a experiência dela. Você precisa saber como que isso funciona realmente na prática. Então, esses dois fatores, o nível de complexidade de atendimento do hospital universitário era muito melhor e qualquer necessidade específica, o bebê seria levado para lá. Eu não seria levada se eu não tivesse necessidade de ir. E no segundo momento, num hospital de planos de saúde ou particular, as chances de eu ir para o parto cesariano eram gigantescas, mesmo com todas as condições de fazer um parto natural. Então, isso foi que me fez tomar essa decisão. E aí, Mara, por que de cara, né, você colocou lá que você não faria parto na água, que você não faria em casa? Vou falar sobre isso. Separar mãe do bebê. Ele vai sentir o abandono sem entender que isso está acontecendo. Exatamente isso. No momento que ele mais precisa, ou que ele está em risco de vida, o que ele sente? O sentimento de abandono. Não pode. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então, vamos lá. Existe até meta de ser cumprida nos convênios. Exatamente isso. Existem as metas e isso é real. Sim, sim, sim. É verdade. Então, vamos lá. O que acontece, né? O que acontece nessa questão do parto domiciliar? Por que eu não optei pelo parto domiciliar? Muitos de vocês sabem, outros não sabem. Eu sou fisioterapeuta e nós, dentro da área da saúde, a gente estuda muita coisa e a gente sabe de muita coisa. Então, esse saber de muita coisa faz com que a gente tenha uma precaução maior. Existem profissionais da área da saúde que têm filhos em casa e tá tudo certo em relação a isso. Mas eu, com tudo aquilo que eu tinha estudado, já trabalhado num centro de obstetrícia, eu decidi ter um filho no hospital. E eu vou falar para vocês o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso, tá? É muito importante. Então, Maraísa, por que você decidiu ter no hospital e não domiciliar? Porque quando a gente vem da área da saúde, a gente estuda muitas coisas, muitos riscos, e isso nos coloca numa situação de cuidados, muitos cuidados, muitos cuidados, muitos cuidados. E se acontecesse qualquer coisa, eu não iria me perdoar. Então, eu fui para o hospital, simplesmente por isso, por saber demais. Sabe aquela coisa? Saber demais? Então, você vai para o hospital. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Maraísa, por que você não teve na água? Né? Por que você não teve na água? Quem responde para mim? Por que será que eu não tive o João na água? Quem sabe por quê? Por que eu não optei por esse tipo de parto? Você paga plano de saúde para os filhos? Não, porque a gente não vai no médico. A gente não vai. Agora eu estou fazendo porque agora eu estou com plano de saúde por causa da gestação. Só por isso, tá? A Dari, linda, pariu em casa. Você já tinha experiência nessa... Sim, Maria, linda. Olha ali, a Jocelene escreveu. A Dari também. Exatamente isso. Porque nós não somos aquáticos. Não é fisiológico uma criança nascer na água. Não é fisiológico. Exatamente isso. Não é fisiológico. Respirem com essa informação. E aí vamos lá, né? Olha só, nós não somos aquáticos. Não é fisiológico a criança nascer e encontrar água.
Concordam comigo? Faz sentido para vocês? E aí, Mara? E assim, o que vocês precisam compreender? Que nós estamos aqui para trazer informação. Não quero que vocês entrem em conflito com tudo isso. Mas vamos trazer informação e vamos ver a luz de tudo isso. Então tá, não é fisiológico. Não é fisiológico nascer na água, nós não somos aquáticos. Perfeito. Então, nascer na água é a forma ideal? Não é a forma ideal. Eu não oriento e eu também não faria dessa forma. Maria, eu que fiz, tá tudo certo, aprende, usa os ensinamentos e vida que segue. Só que eu tenho algo para falar para vocês. Por que geralmente a mulher opta? É exatamente isso, Ana. A Ana falou, nunca pensei nisso. E muitas coisas que a gente nunca pensou. A gente simplesmente faz porque faz. A gente não para pensar, Ana. A gente não para se questionar. A gente não para buscar mais informações. A gente não faz isso. A gente simplesmente tá meio que no automático, né? E aí, olha só. O que é importante nisso tudo aqui a gente conversar sobre? Então, as mulheres que muitas vezes optam por parto na água, por que elas optam por parto na água? Né? Por menos dor, isso é que fala, né? Enfim, não sei se na prática isso é assim realmente, porque eu nunca tive um parto na água. Mas por menos dor, por ser mais fácil e tal. Muito bem, então vamos lá. Elas trazem essas explicações, que no fundo eu não sei se isso existe realmente. Mas parem para pensar comigo, a gente precisa ir mais profundo e a gente não pode ficar rasos. Então vamos lá. Quando ela quer ter um parto na água, ela está pensando na criança ou ela está pensando só nela? O que vocês me respondem? O que vocês acham? Conseguem perceber? Quando uma mulher opta por ter um parto na água, no que ela está pensando? Nela ou na criança? A Dariane falou que acha que dói igual. Moda, pensando nela. E essa é a situação, a minha maior dificuldade com as mães. Elas vêm pensando somente nelas. Elas não olham para o filho. Essa é o maior gargalo que eu encontro. O maior obstáculo que eu encontro. Mulheres que só pensam nelas. Não veem os filhos, não pensam nos filhos, não se conectam com os filhos. Muito sério isso. Muito sério. Muito sério. Esse é o meu maior problema com as mães quando elas me procuram. Elas não veem os filhos. Seríssimo isso. E aí vem muitas situações com tudo isso. Muitas situações. E aí, olha só. Mia, não é fisiológico nascer e encontrar água. Não é fisiológico nascer e encontrar água. Não é fisiológico. Então, as campanhas podem até falar sobre isso, mas não é fisiológico. A gente tem que pensar no que é fisiológico. Exatamente isso, Ana. Falta de conhecimento, falta de estímulo, falta de conexão, falta de informação, falta de 300 mil coisas acontecem. E aí, o que a Organização Mundial da Saúde fala? Fala sobre parto. Qual é o melhor lugar para uma mulher ter uma criança? O que a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso? Aonde ela se sente mais segura. Não importa se é no hospital, não importa se é em casa, se é numa casa uma casa de obstetrícia, de nascimento de crianças, com uma parteira, não importa. É onde a mulher se sente mais segura.
esse é o local ideal para a criança dela nascer. Qual é o local ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde? Aonde ela se sente mais segura. E aonde que eu me senti mais segura? No hospital. Aonde que a Dariane se sentiu mais segura? Em casa. Não importa o local, importa aonde existe uma segurança maior. Porque parem para pensar comigo. Os animais, quando vão parir, eles não se escondem? Não ficam escondidinhos, guardadinhos para parir? Né? Eles estão numa postura totalmente de segurança. Eles precisam disso. A mulher é a mesma situação. É a mesma situação. Ela precisa se sentir segura. As índias, para parir, não sei como é hoje, que tá tudo tão moderno, mas as índias, para parir, elas iam pro meio do mato, sozinhas, parir as crianças. Que era onde ela se sentia mais segura, né? Então é isso que a gente precisa perceber. Aonde é que eu me sinto mais segura? É dentro da minha casa? É numa casa de partos? É num hospital? É no lugar que você se sente mais segura. Esse é o ideal. E quando a gente está em casa, existem muitas coisas que nós conseguimos fazer, né? Que no hospital a gente não consegue, né? Não consegue fazer isso dessa forma. Então a gente consegue, por exemplo, deixar a luz mais escurinha, porque aí vem toda a questão hormonal, né? A melatonina, por causa dessa luz mais escurinha, o aumento de ocitocina, a facilidade maior do parto. Então, o momento ideal, o ambiente ideal é aquele ambiente que ela se sente mais segura. E nesse ambiente a gente pode configurar tudo isso, né? Configurar tudo isso. Então, deixando a luz mais baixa, fazendo com que os hormônios atuem ali, deixando esse parto mais fácil, mais rápido também. A gente pode cuidar disso tudo, porque o momento de nascimento dessa criança impacta gigantescamente a vida dela. É dito que o momento de nascimento é o primeiro ato de sucesso. É o primeiro ato de sucesso de uma criança, porque ela nasce, é a primeira vitória dela. Porque não sou eu, não é o médico, não é a mãe, é a criança que nasce. Então, num parto natural, é a criança que nasce. É o primeiro movimento de vitória dela em relação à vida. É a criança que nasce. É o primeiro movimento de vitória dela em relação à vida. Mara, e em relação quando temos um parto cesariana? E aí, quando a gente tem um parto cesariana, a gente perde esse imprinting, né? Mara, você é contra parto cesariana? De forma alguma. De forma alguma. Partos cesarianas salvam vidas todos os dias, quando bem indicado. Quando bem indicado. Salvam vidas todos os dias. Quando uma criança nasce de parto cesariana, ela é nascida. Alguém faz um movimento por ela. Então, isso lá na vida adulta dela, e aí vamos lá, Mara, qual que é o impacto do ambiente na minha vida? Qual é o impacto do ambiente que eu estou nascendo na minha vida? Eu nascer de um parto cesariana, eu nascer de um parto natural, ele influencia gigantescamente a sua vida profissional. A tua fome de sucesso, o teu querer sucesso, ou às vezes ficar mais na retaguarda, né? E precisando de ajuda de outras pessoas. Muitas vezes, não generalizem, porque existem muitos fatores, mas muitas vezes uma pessoa que nasce de parto cesariana tem uma certa necessidade do outro. Tanto para as emoções, quanto para trabalhar, quanto no campo profissional. Ela precisa do outro. Porque como que foi, né? Como que foi a primeira experiência dela em vida aqui? Sendo auxiliada para nascer. Então, ela não nasceu, ela foi nascida. Alguém fez esse movimento por ela. Então, lá na vida adulta dela ou na infância, ela tem a tendência a precisar do coleguinha, tem uma festinha de aniversário, se a irmã ou o irmão não for junto, não vai. Por exemplo, para fazer um trabalho, não confia gigantescamente nela, pede ajuda para uma outra pessoa, sempre precisa de alguém do lado, sempre precisa de alguém incentivando,
elogiando, falando que tá certo e aprovando, muitas vezes. Então, Mara, o momento do nascimento é impactante e traz tantas influências positivas quanto negativas para a nossa vida. Nem sei se é negativas a palavra, mas influencia a nossa vida, influencia gigantescamente a sua vida, influencia gigantescamente a vida dessa criança que está vindo, influencia gigantescamente essa pessoa como adulto. Então nós precisamos compreender que o ato de nascer é um ato extremamente fisiológico e não cirúrgico. E hoje o nascimento está virando, mas está regredindo agora, né? Que até uns anos atrás, quando eu estava atuando nessa área, lá dando as palestras, era gigantesco o número de cesarianos. Gigantescos. Agora está começando a diminuir, né? Começando a diminuir. Então, é um ato fisiológico e não um ato cirúrgico. É isso que nós precisamos perceber e é isso que nós precisamos acordar. Então, uma mulher, ela precisa estar num lugar totalmente seguro. Ela precisa se sentir segura. Uma mulher que não está se sentindo segura, vocês acham que ela tem dilatação? Vocês acham que ela entra em trabalho de parto? Para tudo isso. Se a mulher não está bem, se ela não está segura, se falta algo, ela não tem dilatação suficiente, ela não entra em trabalho de parto, e aí o que acontece? Tem que ir para cesariana. E aí por que vai para cesariana? Porque não tem dilatação. Mas não é porque não tem dilatação e você é uma pessoa anormal das outras. E você é diferente das outras, que todo mundo tem e você não tem. Não, existe algo que não está confortável para você e que não te deixa simplesmente entrar em trabalho de parto. Um animal, pare para pensar comigo, né? Um animal, quando ele está em trabalho de parto e a gente chega próximo dele, muitas vezes ele para o trabalho de parto. E por que ele para o trabalho de parto? Por quê? Porque tem algo desconfortável no ambiente. Um animal não pare num ambiente que tem um desconforto. Nós também entramos nisso tudo. Então, muitas vezes a gente vai para uma cesariana, por quê? Porque o ambiente não é propício. Porque eu não estou confortável nesse ambiente, porque o meu médico não chegou, porque o pai da criança não chegou, porque eu não comprei o carrinho, porque o berço não chegou. Quando as mulheres estão grávidas, nós estamos grávidas, que eu também estou grávida, né, do nosso Arthur, assim, muitas coisas a gente leva em consideração. E tem mães que dão pitis, por exemplo, porque entrou em trabalho de parto e a cama não chegou ainda. E aí ela segura o processo de trabalho de parto porque o berço do bebê não chegou. Mara, que exagero, mas assim, no momento da gestação, tudo é um troço exorbitante para a mãe. O pai que não chegou ainda, o pai que está viajando, a avó que não chegou, tudo isso atrasa o trabalho de parto, tudo isso traz problemas. Então a gente precisa perceber, essa mulher não está dilatando, o que falta para ela. E é isso que nós temos que perguntar. Então vocês que estão aí, que têm filhas, noras, amigas, que vão parir em algum momento e ver que o trabalho de parto não está andando para frente, vocês podem perguntar o que está faltando, o que você precisa. E geralmente é algo assim, muito pequeno, sabe? É algo muito pequeno que está incomodando ela e precisa ser ajustado, tá? Oi, Ivete, eu estou de 16 semanas, quase entrando na 17ª. Então, olha só como isso é muito, muito importante. Existem muitas mulheres que não optam pelo parto natural porque têm medo do parto. Isso se chama tocofobia, que na verdade a gente não sabe que a gente tem medo. Mas quantas pessoas vocês já conversaram e elas falaram: Deus me livre parto natural, Deus me livre não sei o que. Conseguem perceber que elas têm medo do parto normal? Isso se chama tocofobia, medo, né? Medo do parto. E o que acontece nisso tudo?
no fundo é falta de informação. No fundo é falta de informação. Vou trazer algo aqui para vocês, bem importante. Foi feito um estudo na Índia, e nesse estudo perguntava o seguinte: quando você tiver um filho numa universidade, então com pessoas que estavam lá estudando e que não necessariamente ainda tinham tido filhos, jovens ainda. Quando você tiver um filho, né, quando você estiver grávida, você vai ter um parto normal ou um parto cesariana? Aí tinha respostas de parto normal e parto cesariana. O que vocês acham que tinha acontecido na vida dessa pessoa para ela escolher parto normal? O que vocês acham? Quem escolhia parto normal, parto natural, e quem escolhia cesariana? O que tem por trás dessas escolhas? Qual foi a experiência dela ali? Enquanto isso, eu vou ler aqui. Maraísa, quando precisa de fórceps, quais os efeitos emocionais? Karina, me ajuda a lembrar de falar disso depois, tá? Eu tinha medo, nunca tinha ido no hospital. Meu filho com 7 meses já estava encaixado para nascer e já havia dilatação, no entanto o médico segurou porque ele nascesse no tempo certo. Perfeito. Então, olha só. O que acontece? Quem disse que faria parto normal, nasceu de parto normal. Quem disse que faria cesariana, nasceu de cesariana. E aí, vamos lá que eu quero chegar num tema bem profundo aqui com vocês. Então, percebam o seguinte, claro que isso é um estudo, a gente não pode generalizar, a gente está falando da maioria, Então, essas pessoas que falaram, né, esses jovens que falaram que teriam parto natural, parto normal, geralmente eram pessoas que vieram ao mundo por meio de um parto normal. Esses que falaram sobre cesariana, geralmente eram pessoas que vieram pela forma cesariana. Então, quanto isso impacta a forma que nós viemos ao mundo, impacta sim como nós vamos trazer nossos filhos ao mundo. Porque no fundo, nossas células não conhecem, não sabem o que é um parto normal. Entende? Dentro da nossa memória mais recente, dentro do nosso corpo celular, a gente não sabe o que é parto normal. E tudo aquilo que a gente não sabe, é natural a gente ter medo. Faz sentido para vocês? Conseguem compreender? Então, essas pessoas que optam muitas vezes pelo parto natural, são pessoas que geralmente, pelo parto cesariano, são pessoas que geralmente vieram de cesárea. E aí, se a gente parar para lembrar, eu não sei se vocês sabem, mas o índice de cesariana começou a aumentar lá na década de 60, quando os planos de saúde ingressaram e levaram os partos para os hospitais. E aí, olha só, né? Então, vamos lá. Antes disso, os partos eram todos em casa. Me ajudem a lembrar que eu tenho que terminar de falar sobre isso. Então, antes da década de 60, os partos eram praticamente todos em casa. Aí, nós começamos a levar as mulheres para os hospitais, por causa dos planos de saúde, certo? E aí, as mulheres pararam de ter filhos em casa e começaram a ir para os hospitais. E nesse ir para os hospitais, elas não estavam se sentindo seguras, confortáveis. Os partos começaram a ser mais difíceis e as cesarianas começaram a vir com tudo. Conseguiram captar onde que foi essa virada de chave? Porque dentro de casa você está num ambiente seguro, porque era o que elas conheciam. O que as mulheres daquela época conheciam? Parto domiciliar. Eram raros os partos que iam para o hospital. Quando veio os planos de saúde, começaram a levar os partos para o hospital, na década de 60. Lá nos hospitais, as mulheres, eram a primeira vez que elas estavam vivendo essa experiência no parto do hospital. Eram raros antes disso que iam para o hospital. Era um ambiente totalmente diferente. Começavam a se sentir inseguras, desconfortáveis, o trabalho de parto não evoluía e iam para cesariana. Todo mundo acompanhou até aqui? Me mandem coraçõezinhos se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio até aqui, que eu preciso que vocês compreendam. E aí, então, da década de 60,
70 e aí 80, né? Muitos partos foram no hospital. Muitos partos foram no hospital, principalmente nos grandes centros. Foram no hospital. E aí essas crianças que nasceram de cesariana nos anos 70, 80, quem são essas pessoas nos dias de hoje? Quem são essas pessoas nos dias de hoje? São as pessoas que estão parindo no dia de hoje. Conseguiram fazer toda essa correlação? Então, essas pessoas foram paridas no hospital por meio de cesariana e hoje são essas que estão tendo filhos. E são essas que estão morrendo de medo de ter um parto natural. São essas que não querem sentir dor. São essas que querem fazer uma cesariana. Por quê? Porque dentro do nível celular delas, de conhecimento, não sabe o que é um parto natural. O corpo não sabe o que é um parto natural, porque ela nem veio disso. Faz sentido para todo mundo? Isso, perfeito. Me mandem coraçõezinhos aí, para eu compreender que todo mundo está compreendendo. Porque é muito profundo tudo isso. E aí tem todo um raciocínio para a gente seguir e chegar nisso tudo. Só que aí tem o buraco é mais embaixo, né? Cada vez que a gente vai aprofundando o tema, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Cada vez mais embaixo. Se três gerações não tiveram parto natural, se 3 gerações não tiverem parto natural, a 4ª geração, as células dela simplesmente não tem como captar essa informação do que é um parto natural, tá? E aí, então, se por exemplo, a bisavó teve parto cesariana, a avó e a mãe, essas 3 gerações tiveram parto cesariana, essa filha, ou essa neta, ou essa bisneta, o corpo dela não tem mais como identificar essa informação do que é um parto natural. E o corpo não tem mais dilatação, não faz mais nada, vai direto para uma cesariana. Então, o quanto a gente tem uma responsabilidade nisso tudo, né? Para as nossas próximas gerações. É muito sério tudo isso, gente. É muito sério tudo isso. E geralmente, uma mãe que não tem um parto natural, o que acontece, né? Novamente, eu não sou contra, vocês já sabem sobre isso. Mas quando bem indicado, é o melhor caminho e salva vidas todos os dias. Quando uma mãe ela não passa pelo parto natural, ela não passa pelo ritual do nascimento. Uma mãe que não tem um parto natural, ela não passa pelo ritual do nascimento. Vocês conseguem perceber que tem um ritual ali, né? Tem um caminho de passagem, tem uma abertura, é um ritual, tudo isso, é um movimento todo. A mãe que não vive essa experiência, eu vou falar assim de forma bem simples para vocês tentarem compreender. É como se ela não tivesse despertado a mãe dentro dela. E aí pode ser que ela tenha mais dificuldade na maternagem, porque uma criança veio, mas a mãe não nasceu. Conseguem compreender isso? Uma criança veio, mas a mãe não nasceu. E aí ela pode ter maior índice de depressão pós-parto, ela pode não amamentar essa criança, porque ela não tem esse feeling de mãe. Sabe esse feeling de mãe? Às vezes ela perde isso, ela não consegue se conectar nisso tudo. Então ela tem maior tendência a não amamentar, tem maior tendência a ter problemas emocionais, de depressão, tem maior tendência a não cuidar desse filho, né? É aquela mãe que não por necessidade, mas por querer, o filho vai para a escola muito cedo, o filho vem para uma babá muito cedo, a mãe não tem essa conexão profunda com o filho. Existe um espaço entre eles dois. Sim,
Muito importante tudo isso. Muito, muito. É muito conteúdo, sabe? E é muito profundo. Muito profundo. Olha, vocês que estão aqui assistindo, para vocês estarem assistindo isso e acompanhando isso, tem que ter muito cabeça aberta para conseguir perceber e entender que a gente não levanta bandeira de forma nenhuma. A gente só simplesmente quer trazer informação. Mara, foi tudo cagado, a minha gestação com meus filhos, meu Deus, tudo errado, tudo que você tá falando, nós fizemos tudo diferente. Jesus, e agora? Respira, segura na mão de Deus e a gente segue, que eu vou auxiliar vocês nisso tudo. Mara, estamos pensando a ter filhos, se segura e vem junto para você aprender tudo isso e fazer diferente. Eu já tinha todas essas informações quando eu tive o João. Então foi muito mais fácil para fazer escolhas, foi muito mais fácil para tomar decisões assertivas. Só que muitas pessoas, a grande maioria, não tem essas informações. E fez o que tinha para fazer. E fez o que dava para fazer. E por isso essa culpa vocês têm que tirar. Porque hoje em dia existem muitos movimentos, né? Se você é uma mãe que teve um filho de parto cesariana, tu é excluída, tu fala mal, tu não serve, tu é uma louca, sei lá. Várias coisas que acontecem. Essa é uma mãe excluída. Uma mãe que teve parto cesariana é uma mãe excluída dos grupos de parto natural. E julgada, né? E não é isso que eu quero aqui. Eu quero que todas nós estejamos juntas e que a gente simplesmente adquira conhecimento para que nós possamos transformar isso que a gente já viveu e que foi tudo o ó do borogodó, tipo, tudo ao contrário do que deveria ser, ou fazer da melhor forma para os próximos que virão. É isso, é simplesmente isso, tá? O fato de muitas de nós não querer ou ter medo de ter filhos pode ser problemas que as mães enfrentaram no parto? Dani, pode ser. Isso, Dani, também pode estar muito relacionado à infância. Uma visão de que ser criança não é legal. De ser criança não é legal. Sabe, às vezes, assim, olha, eu já atendi clientes o seguinte: Mara, eu não quero ter filhos porque ser criança não é legal. A gente, com o tempo, e chegamos nisso, que eu vou falar de forma resumida para vocês. Por que ser criança não é legal? Porque quando ele era criança, ele escutava muitas coisas em relação a ser criança. Porque ser criança só incomoda, porque essas crianças só incomodam, porque criança só dá problema, porque criança não sei o quê, porque você não deveria existir, porque você não deveria ter nascido. Coisas que escutamos nessa vida ou situações dentro da nossa transgeracional, que vem dos nossos antepassados, tá, Dani? Tem bastante coisas aí. Mara, como aumentar a chance do parto normal antes e durante a gestação? Carol, linda, primeira coisa, informação. Primeira coisa, informação. Eu nunca fui fazer atividade física, pilates, sei lá, essas coisas, yoga, para ter parto normal. Todas nós temos uma fisiologia pronta para um parto normal. Todas nós. Então, antes de qualquer coisa, informação. Mara, quero trabalhar meu corpo, cuidar? Deve cuidar, porque isso é saúde. Mas a primeira coisa, Carol, é informação. Informação. Só informação. Só informação já é o suficiente, tá? Já é o suficiente para tudo isso. Então, antes vocês me perguntaram sobre fórceps, né? Mari, uma criança que nasce de fórceps. Perceba o seguinte, uma criança que nasce de fórceps, ela não estava no movimento para nascer, entenderam? Uma criança que precisa nascer de fórceps, ela não está pronta para nascer, ela não está posicionada para nascer. Existe algo que precisa ser visto antes. Ou essa criança não quer nascer, ou essa mãe não quer que essa criança nasça nesse momento, ou existe algo que está faltando para essa mãe conseguir, para essa criança conseguir se posicionar. A gente tem que olhar, sabe? Tem que ir mais profundo nisso, entende? Você acha que a ultrassonografia atrapalha o bebê? Ai, Carolzinha espertinha. Olha só, vou contar algo para vocês. Nós vamos fazer uma live
existe nem sei se a gente vai fazer uma live disso, mas eu coloquei um título. Eu nem lembro se eu coloquei isso ou não, só tá na minha cabeça. Mas assim, por que os exames, ou... não lembro, algo nesse sentido. Por que os exames atrapalham uma gestação? Por que os exames atrapalham uma gestação? E a gente deve fazer o mínimo possível dos exames. Então vamos lá. Primeira coisa, o ultrassom. Para que era usado o ultrassom? Para que era usado o ultrassom? Para que era usado? Para cortar ferro. O ultrassom era usado para cortar ferro. Aí, lá atrás, o ultrassom era usado simplesmente para diagnosticar se uma criança entrou em óbito, um bebê, um feto entrou em óbito ou não. Então, o ultrassom era usado simplesmente para isso, para diagnosticar se entrou em óbito ou não. A Carol falou que onde ela mora as mulheres fazem muitas ultrassonografias e não tem um bom feeling com isso. Então, presta atenção que eu vou explicar para você por que você não tem um bom feeling com isso. Então, era usado para cortar ferro, o ultrassom, e o ultrassom era usado simplesmente para identificar se a criança tinha falecido ou não, se o feto tinha falecido ou não. O que o ultrassom faz? Ele aquece o líquido. Então, não sei se vocês já viram, eu vou contar pra vocês. Eu fui fazer um exame esses dias, e aí, assim, o Arthur, durante o exame, não parava de se mexer. O tempo todo, assim, se mexendo o tempo todo, e ele tava do tamanho de um limão, quando eu fui fazer aquele exame. Mari, por que o Arthur, do tamanho de um limão, desse tamanhiquinho, durante o exame, tava assim, enlouquecido lá dentro? Porque nós estávamos fazendo um ultrassom necessário. E o que o ultrassom faz? Ele aquece o líquido. E por isso que muitas vezes, quando vocês vão fazer o exame de ultrassom, a criança está se movimentando. A criança ela não fica paradinha. Por quê? Porque está esquentando, está esquentando, está esquentando, está esquentando, está esquentando, está esquentando. Mara, o que você fala sobre isso? Façam somente o necessário. Somente o necessário. Não é para ficar indo lá todo mês fazendo ultrassom só para ver a criança. Não façam isso. A minha médica, uma pessoa abençoada, que eu encontrei ela, e ela não faz ultrassons sem necessidade. Por exemplo, agora no próximo mês a gente não vai fazer ultrassom. A gente só vai agora para o próximo, que é morfológico, exame morfológico. Aí ela falou, como a gente não sabia ainda qual que era o sexo do bebê, ela falou, você quer fazer um ultrassom só para ver o sexo? Aí eu falei, não, doutora, eu não vou fazer um ultrassom só para ver o sexo. Aí a gente fez um exame de sexagem para identificar o sexo, mas não vamos fazer um exame de ultrassom. Gente, falta muito conhecimento, muita informação, muita informação. E aí assim, só que ninguém conta pra gente que o bebê tá lá se mexendo durante o ultrassom, ai, tá se mostrando pro papai e pra mamãe, tá não sei o que, tá se mostrando nada, tá desesperado lá dentro. E o excesso de ultrassom, ondas do ultrassom, pode até mesmo trazer dano cerebral, porque dentro do cérebro tem muito líquido. Então, assim, gente, é muito sério tudo isso, E realmente, eu não posso ficar com essas informações aqui guardadas dentro da minha cabecinha, dentro do meu coração, e sem as pessoas escutarem esse tipo de coisa. Não tem como. A gente precisa saber disso tudo. E pensando nisso tudo, né, a gente tá trazendo a Semana do Vida Consciente, que vai acontecer do dia 22 a 27. E vocês já fiquem preparados, que no dia 1º é o primeiro dia de aula de formação no Vida Consciente. É o primeiro dia de aula. Então, se vocês querem conhecer isso ainda mais, Mara, eu quero estudar isso mais profundamente. Queremos ter filhos, ou tivemos filhos, ou eu quero trabalhar nessa área. Eu quero ser uma pessoa que trabalha nessa área, que leva esse conhecimento à frente, que leva esse conhecimento às outras pessoas, porque eu, Maraísa,
a doutora Eleanor e sei lá mais quem que trabalha com isso, nós não conseguimos atingir todo mundo sozinhas. Nós temos um limite de pessoas, a gente não consegue conectar com todo mundo. Mas, por exemplo, a Jocelene, que mora lá, sei lá onde, no Mato Grosso, ela consegue se conectar com as pessoas de lá. E pode ser que a Jocelene se conecte com muitas pessoas de lá que eu não consigo alcançar. É isso que nós precisamos aprender e perceber. Então, se você tem interesse em ser um profissional dessa área ou simplesmente estudar para você, para a sua vida, para você ressignificar as suas informações da forma que você veio ao mundo, da forma que você trouxe seus filhos, ou simplesmente como que a gente vai fazer para receber essas novas crianças, já se preparem, porque vai ser incrível tudo isso. A Kátia linda, emocionada. Deixa eu só ver quem que perguntou se eu tô grávida. Quem falou? Sim, Kátia, estamos com o Arthur na minha barriga. E eu já tô bem barrigudinha. O nome da doutora Ana Paula. Aí, olha o nome da equipe dela. Nascer Sorrindo. É o nome da equipe dela. Então, ela tem toda uma equipe que cuida disso tudo, né? Isso é incrível. É incrível. Então, a gente tem que ter cada vez mais informações. Cada vez mais. Ai, que bom que vocês já se inscreveram. Olha, quem ainda não se inscreveu para a Semana do Vida Consciente, se inscreve. Se inscreve lá na bio do meu Instagram. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é extremamente importante. Então, quando a gente temos todo esse excesso de exames, no fundo prejudica, leva a mãe para um estresse, tá? Para pensar, quem já teve bebê, é extremamente estressante fazer o exame. Quando eu fui fazer esse outro exame, esse primeiro exame que eu fui, que a gente ficou 1h e pouco lá, eu tava extremamente nervosa, extremamente ansiosa. Então, existem estudos que falam que o mínimo de exames possível durante a gestação, que esse excesso de exames deixa a mãe ansiosa, deixa a mãe nervosa, deixa a mãe tensa, e além de toda essa radiação para a criança, que às vezes é totalmente sem necessidade. Então, para que era usado o ultrassom? Simplesmente para diagnosticar a morte do feto. E hoje a gente fica usando para ver o bebê. Não é para usar para ver o bebê. Não é para fazer isso. Não é para usar para ver se é menino ou menina. É para usar realmente de forma mais saudável tudo isso, tá? Mais saudável tudo isso. Comecem a se conectar com todos esses estudos. Hoje é domingo. A gente vai fazer live terça, a gente vai fazer live quinta. Já se preparem, eu vou trazer temas para vocês, pra gente começar a entrar nas lives aí com temas bem bacanas. E quero que vocês também tragam temas. Vão lá nas caixinhas, quando eu coloco as caixinhas, ou vão lá no meu direct e falem: Mara, eu quero que você fale sobre tal tema. E aí, se a gente vê que isso casa com tudo aquilo que a gente tá trazendo, a gente fala sobre tudo isso, sim. Deixa eu só ver aqui que tinha alguma pergunta que eu não respondi. Mara, quando a bolsa não rompe sozinho, o médico que rompe no trabalho de parto. Sônia, entenda o seguinte, a bolsa romper faz parte do trabalho de parto. Não seria ideal o rompimento da bolsa por uma outra pessoa. Não seria ideal, tá? Porque é um movimento totalmente agressivo vindo de forma externa. Isso para a criança ou para a mãe, para o corpo da mãe, pode ser algo extremamente agressivo. O que vocês precisam entender? Olha só. O nosso corpo, ele não diferencia você levar um corte por uma cirurgia ou você estar na rua e uma pessoa enlouquecida passa por você e dá uma facada em ti. O nosso corpo não diferencia que esse é um corte do médico e esse é um corte de uma pessoa alucinada. Tudo o nosso corpo entra em atentado à integridade, risco de vida. Conseguiu compreender, Sônia? Então, um movimento totalmente agressivo, vindo de forma externa, o corpo entra em situações bem sérias ali. Não sugiro, tá? Não sugiro que seja esse o caminho.
Obrigada, Mari linda. Obrigada a todo mundo. Que bom que vocês se inscreveram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não respondi. Maraísa, nosso filho foi fórceps. Estava 9 meses completo, rompeu a bolsa, tive toda a dilatação, mas musculatura flácida, não tinha força de expulsão. Entre o fórceps e a cesariana, qual menos invasiva? Qual menos invasiva? Cris, aqui é o médico que vai dizer, né? O que é o ideal, se é o fórceps ou as cesarianas. Mas musculatura flácida, não é musculatura flácida. Uma coisa que vocês precisam aprender... não existe essa coisa assim de não dilatar, de não bebê ser muito grande para mãe, assim, não é que não existe. Claro que às vezes a mãe tem diabetes, alguma coisa nesse sentido, mas assim, todo bebê é pro corpo da mãe, tá? Às vezes, quem sabe você precisaria estar um pouquinho mais forte, tá? Quem sabe um pouquinho mais forte para conseguir fazer essa expulsão. Porque o que acontece? Às vezes a mãe tá muito tempo em jejum, que também tem tudo isso. Muito tempo em jejum, já tá fraca, já está se sentindo fraca. E então ela não tem mais força. E isso aconteceu com o João. Eu estava em mais ou menos 10 horas de trabalho de parto e eu já estava muito fraca, muito fraca. Eu não tinha mais força, não tinha mais força. E aí o médico, a enfermeira falou pro médico que era melhor ir para uma cesariana, porque eu não tava conseguindo, porque o João descia, só que ele tava muito enrolado no cordão umbilical, muito enrolado, assim, extremamente enrolado. E aí ele descia e voltava. E aí ela falou pro médico, vamos fazer uma cesariana, porque o bebê não tá descendo. Aí o abençoado do Dr. Jesus, que é um médico de 80 anos, ele que fez o parto do João. Sabe aqueles médicos que fazem parto de gêmeos com parto natural? Ele é o perfil dele. Um cara que faz tudo que precisar, ele sabe fazer. E aí ele falou pra enfermeira, não, a gente não vai fazer uma cesariana com ela. E eu naquela altura do campeonato, 10 horas de trabalho de parto, ainda ir pra uma cesariana, nossa, mas não queria mesmo. E aí ele falou, dá soro pra ela sem nada, sem medicamento. Só sorinho pra ela ficar um pouco mais forte e aí o bebê nascer. Então eu fiquei um pouco mais forte porque tava o dia todo sem me alimentar, muito fraca. E aí eu consegui fazer todo o movimento. E aí aquela crença, né? Mara, uma criança com cordão umbilicado, com cordão enrolado, ele pode nascer de parto normal? Claro que pode, gente. Isso não é uma indicação de cesariana. Tirem isso da cabeça de vocês. Uma criança com cordão umbilical enrolado não pode nascer de parto, não tem contraindicação de parto natural, tá? Não tem. E aí, olha só como que foi, né? Ele tava tão enrolado no cordão que saiu a cabecinha dele. Aí o doutor desenrolou. Eu fiz mais uma força, saiu o tronco, desenrolou. E aí eu fiz mais uma força e saiu o restante. De tão enrolado que ele tava no cordão. Não é contraindicação para parto normal. Não é. Vamos já limpando isso aí de vocês. Criança grande também não é uma contraindicação para parto natural. O nosso corpo é totalmente adaptável. Quem coloca isso na nossa cabeça? Não sei. Mas alguém coloca isso na nossa cabeça que é uma indicação, tá? Não é. Isso não é mentira. Ó, a Cris falou que o dela também nasceu com cordão umbilical e foi normal, mas ela nasceu com fórceps. Né? E aí, com fórceps, existe uma situação aí que a criança não quer nascer e precisa olhar para isso. Né? Geralmente tá relacionado a isso. Tá? Então, a gente vai indo, vou trazendo conteúdos para vocês tirando algumas crenças em relação aos partos, que são coisas que a gente coloca e aprende, sei lá onde, e acha que é verdade, né? Não necessariamente, Fábio, algum significado enrolado no cordão. Não necessariamente, às vezes a criança se mexe muito dentro da barriga. Ó, a Ká falou que foi cesariana, estava enrolado. Perfeito. Então, assim, a gente precisa aprender tudo isso. Certo, gente? Olha só.
Tragam temas para nossa próxima live, tá? Eu também já tô pensando em coisas aqui. Terça-feira a gente tem uma live pra gente falar sobre novos conteúdos. A Beth, linda, tô te assistindo com minha mãe, ela concorda com tudo que se diz. Ai, linda, beijo aí pra vocês, tá? Beijo aí pra vocês. Que bom ter vocês aqui. Agradeço profundamente todo mundo que esteve aqui. A gente já tá mais de 1h15 de live. Então, vamos finalizar para vocês ficarem com a família de vocês. E fiquem bem, ótimo final de domingo para todo mundo. Terça-feira temos live de novo. Qual horário, Mara? Não sei. Vou pensar num horário, possivelmente à noite, e conto para vocês. Tá bom? Mando aí nos stories, em algum lugar que vocês vão ver. Gente linda, beijo. Gratidão por tudo, tá? Vocês são incríveis. Compartilhem essa live, compartilhem esse conteúdo, indiquem o nosso perfil para as pessoas seguirem, porque é muito importante quando vocês fazem isso. Me ajudem a movimentar tudo isso para mais pessoas conhecerem todo esse conteúdo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.